pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula da oficina de podcast. Como é que foi a gravação? Espero que tenha sido tudo bem. Agora a gente vai ver a edição, que é onde você tira as imperfeições, adiciona elementos e finaliza o seu podcast. O aplicativo que a gente vai utilizar se chama Lexis Audio Editor, que é o mais completo que eu encontrei. Vocês podem se aventurar pesquisando na Play Store, editores de áudio. Todos eles, a maioria vai ter a parte grátis e vai ter a parte paga. Mas o Lexis, a única coisa que ele tá cobrando é exportar o áudio em MP3. Então, as outras coisas são completamente grátis. Então, eu achei ele uma boa opção. Mas vocês podem pesquisar editores online, tudo que for mais fácil para vocês. Vamos começar aqui. Eu vou abrir meus arquivos e vou pegar o áudio que a gente gravou. Ali, podcast da Manu. E vou abrir com o Lexis. Aí agora a gente tá na tela dele e apareceu a Waveform, que é a nossa gravação em forma gráfica. Vou começar. Eu quero cortar um pouquinho do início. Aí eu pego essa chavinha que vocês estão vendo ali na esquerda, aquela coisinha branca, movo ela. E vou mover a do outro lado também, para escolher o que eu quero cortar. Vou nos 3 pontinhos e cortar. Vegetais. Simples, segundo uma pesquisa assim. que eu vi... Aí a gente continua. É bom também, às vezes, manter um agora? silêncio A quantidade de proteína. entre uma fala e outra. Não tá precisa ser tudo exagerando? corrido. Por isso que eu Eu escolhi vi deixar aquele recentemente silêncio na ali. internet que a quantidade de proteína que a gente está consumindo... É sempre importante a gente ouvir tudinho que a gente gravou. Ó, encontrei aquele erro. Aí agora vai ser a parte importante, que é cortar esse erro. Às vezes, eu estou descobrindo que você, para selecionar uma parte que você quer iniciar, você tem que andar com aquela coisinha azul enquanto está rodando o áudio. Porque enquanto ele está parado, ele só vai voltar para o início onde está aquela chavinha de seleção. Vocês vão ver que eu vou descobrir isso aí. Enquanto a gente está rodando o áudio, eu consigo mover. Aí eu vou pro lugar que eu quero, que é tirar aquele erro que eu cometi, né? Eu vou pegar a chavinha, movê-la. E eu escuto para saber se tá tudo certo. Mas e aí? Se eu O que escolhi a falta em parte nossa certa. alimentação? E é isso. Aí eu apago. Vejo se ficou ok. Eu acho que tem Mas e aí? mais um O que errinho no falta em nossa final, alimentação? na hora dos Como podemos perceber, créditos. estamos comendo poucas São esses frutas e nossos vegetais. erros. A gente tende a cometer muito vício de linguagem, né? Falar, né? Que às vezes é importante você cortar do seu podcast. Se você fez muito, às vezes é importante você ir lá encontrar para não ficar muito repetitivo. Estamos exagerando. Ó, tô encontrando meu erro, que agora eu aprendi, que é assim que a gente se move. Levar a nossa chavinha. É muito importante também o ritmo do seu podcast. Você pode deixar, como eu falei do silêncio, às vezes é importante deixar o silêncio para não ser uma coisa muito corrida, porque pode ficar cansativo também. É sempre importante ouvir e ver o jeito que você gostaria de ter esse podcast, né? E retirando meu erro, cortando. E é isso, basicamente a gente conseguiu cortar tudo que tinha de errado. Deixei uns silênciozinhos. E é isso. Após tirar as imperfeições, agora a gente vai adicionar alguns elementos que deixam o podcast à sua cara, como trilhas e efeitos. Pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre BG. Eu gosto muito de utilizar esse site chamado Pixabay. Ele é um site cheio de músicas grátis, sem direitos autorais, que é uma coisa muito importante para quando você for distribuir o seu podcast. Quando você postá-lo no Spotify ou no YouTube, é muito importante que a música que você esteja usando seja sem direitos autorais, porque senão ela vai cair. Eles vão derrubar o seu podcast, né? E esse site, tem 250 mil faixas de músicas gratuitas e ele é muito simples. Você só entra, pesquisa música e escreve a vibe, assim, que você tá procurando. Eu pesquisei podcast, que tem as musiquinhas que vão combinar, mas você pode escolher qualquer estilo que você quiser. Aí aqui a gente consegue escutar elas antes de baixar. Aí
Aí você escolhe, você pode pesquisar, sei lá, música calma ou música animada. Você pode ser muito específico para encontrar a música com o exato estilo que você quer para complementar seu podcast. Aí, clico ali para baixar, no íconezinho. E ela já baixa. Pronto, download concluído. E ela vai estar lá na sua pasta de downloads, seus arquivos. É bem simples. Vou apresentar para vocês outras opções também de sites para a gente pegar músicas gratuitas. Um deles é o epidemicsound.com, o freemusicarchive.org, tem também o bensound.com e a audiojungle.net. Todos esses, além do Pixabay, vocês vão encontrar diversas músicas gratuitas para que vocês possam utilizar no podcast de vocês para deixar a sua cara. Pessoal, agora sobre o BG. A gente vai entrar no Lexis Audio Editor para adicionar aquela música que a gente baixou lá no Pixabay. Eu vou ali nos 3 pontinhos, importar, misturar, e eu vou misturar o áudio atual com outro ficheiro. Para pegar a música, eu gosto de clicar lá em cima no aberto com File Manager, que ele vai levar para a página que eu conheço melhor. Aí aqui a gente vai ouvir um pouquinho e ver como é que tá o volume. Olá, pessoal! Aqui é a Manu. Bem-vindos E a aplicar. mais um... Aí o nosso podcast vai estar com o BG. Olá, pessoal! Aqui Aí é a Manu. Bem-vindos... eu gostei como ficou e vou guardar. Eu salvar com o File Manager, mudar o nome. Esse salvar com o File Manager vai ajudar você a encontrar melhor o seu podcast, que se você guardar do jeito que ele está sugerindo, vai ficar difícil para você encontrar. Aqui a gente vai para a pasta de downloads e eu coloquei que é o podcast da Manu editado e pronto. Bem simples esse aplicativo, né? Agora é hora da exportação, onde juntamos tudo o que fizemos em um único arquivo. O formato mais utilizado é o MP3, porém você vai encontrar outros tipos, como o Wave. Aqui na parte de guardar, a gente vai ver que tem esse nomezinho aqui do lado. Vou clicar e ele vai me dar essas opções. A opção geralmente mais apropriada é o MP3 para postar no Spotify. Porém, o Lexis, a única coisa que ele cobra é o MP3. Você transformar o áudio em MP3. Então, eu vou escolher o Wave. O Wave, ele é um pouco maior. É um áudio maior do que o MP3. Mas ele é de ótima qualidade. Então, a gente não tem problema em salvar em Wave. Depois, na próxima aula, no vídeo de distribuição, eu vou mostrar para vocês uma maneira que a gente pode transformar, né, o Wave em MP3 para que a gente possa postar, né? O MP3 também é de boa qualidade, só que ele é um áudio um pouquinho menor, um pouco mais comprimido para as plataformas, né, não ficarem com áudios muito grandes e terem que guardar coisas muito grandes. Mas é simplesmente escolher o Wave aqui, que é essa forma de áudio, e simplesmente guardar. Agora vamos para algumas dicas de edição. Adicione vinhetas no seu podcast para deixar ele um pouquinho mais profissional. Escute do início ao fim antes de entregá-lo. Você pode perceber algumas coisas que deixou passar. Agora a gente vai ver como colocar a vinheta inicial. A vinheta, como a gente falou, vocês podem gravar, vocês podem falar o nome do podcast junto com uma música, vocês podem colocar só uma música, mas a maneira que eu encontrei de adicionar essa vinheta junto do seu podcast é essa aqui. Eu queria que tivesse uma maneira mais fácil, porém, essa foi a maneira que eu encontrei através do Lexis Audio Editor, que é a gente adicionar a música que a gente escolheu. Aí a gente escolhe o trechinho que queremos para começar, né? A gente faz a seleção com as chavinhas, cortar, né? Porque eu quero só um pedacinho que vai ser a minha vinheta inicial. Aí fiquei com esses segundinhos, foi uns 5 segundos que eu deixei. Aí eu vou adicionar o restante do meu podcast, né? Aí eu vou pegar o meu podcast que a gente salvou, né? O com BG. E ele vai ser adicionado depois aí da nossa vinheta. Aí agora a gente tem a vinheta e o podcast.
Olá, que vai pessoal. tocar Aqui logo depois. É a Manu. Aí eu Bem-vindos a tô ouvindo pra ver se combina e tá muito abrupto. Por isso que eu quero colocar aquela diminuição gradual. Aí eu escolho a parte que eu quero que diminua gradualmente. Escolho lá, diminui gradualmente e ele diminui. Que aí fica bem mais natural. Só que aí eu tô achando que tá demorando muito entre terminar a vinheta e começar o podcast. Então eu vou lá e corto esse pedacinho que tá demorando. Pra ficar mais natural essa transição. Aí. Gostei do jeito que ficou. E a gente vai salvar esse nosso podcast com a vinheta e com o BG. Que é só ir guardar. E escolher ali no Wave. Vou mudar meu nome para eu encontrar ele direitinho. Que é o podcast da Manu. Com BG e vinheta. E ali salvar no File Manager, lá em cima. Que aí vai para minha pasta de downloads. E salvar. Pronto. E foi isso, gente. Simples, né? Agora vamos recapitular o que vimos durante essa aula. Edite ruídos, adicione trilhas e efeitos e exporte seu podcast. Agora, sua tarefa é editar o que vocês gravaram na aula anterior. Boa sorte!